Amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Águas Belas, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida, com a sua família e seja com a nossa comunidade. Nós estamos dando início ao nosso momento devocional neste instante e eu gostaria de convidar você para, na medida do possível, estar compartilhando essa live para que mais e mais irmãos da nossa igreja possam ter acesso a ela. E também para que pessoas que não são crentes, que não conhecem o Senhor Jesus Cristo salvificamente, que não têm um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo diário, possam estar ouvindo a palavra do Senhor e assim sendo impactadas pelo poder do Evangelho e sendo transformadas, tendo suas vidas transformadas e sua vida convertida a Deus. Portanto, nesse momento, nós queremos saudar a todos os irmãos, queremos dar as boas-vindas a todos aqui na nossa live, que Deus nos dê um momento devocional abençoado na sua presença. Portanto, eu convido você neste momento para buscarmos o nosso Deus em oração. Por gentileza, feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Querido Senhor, Rei dos céus e Rei da terra, o amado da nossa alma, ó Deus, é na Tua presença que nós nos encontramos nesse momento, Pai. E nós somos gratos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de, no dia do Senhor, nós priorizarmos o nosso relacionamento contigo, Pai. Continua, meu Deus, abençoando a nossa comunidade, continua abençoando a criança, o adolescente, o jovem, o adulto e o idoso da nossa comunidade, Pai. Pertencemos ao Senhor, confessamos a nossa fé na pessoa bendita do Teu Filho amado Jesus Cristo. E não existe outro Deus nas nossas vidas além do Senhor, Pai. Por isso nós Te pedimos que neste momento de devocional o Senhor esteja visitando o lar de cada irmão da nossa comunidade, Pai. Somos família do Senhor, somos povo do Senhor, somos propriedade exclusiva do Senhor, Pai. Por isso, meu Deus, nós pedimos a Ti que o Senhor realize a Tua vontade na vida de cada um dos nossos irmãos, Pai. Que o Senhor realize a Tua vontade, ó Deus, nesta igreja, Pai, na Igreja Presbiteriana de Águas Belas. Que, ó Deus, nós possamos, dia após dia, entender a Tua vontade para as nossas vidas. E que, meu Deus, o Teu Santo Espírito nos capacite a viver a Tua vontade, a Tua verdade, Pai, para o bem da nossa vida, para o bem da nossa alma e, acima de tudo, para o louvor da Tua glória, Deus. Fica conosco nesse momento, direciona este momento devocional, abençoa-nos, Pai, e verdadeiramente seremos abençoados. Fala conosco e verdadeiramente seremos edificados. Corrige as nossas vidas e verdadeiramente, ó Pai, seremos transformados. É em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós oramos pedindo tudo isso, Pai. Amém, Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Queridos irmãos, vamos nesse momento louvar o nome do nosso Deus com o hino de número 48, que tem por título Amor e Gratidão no nosso hinário. Hino por título Amor e Gratidão, que vai falar sobre a obra do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Louvemos, pois, o nome do nosso Deus. Jesus, quão infinito é teu divino amor. Aleluia.
céus por nós deixaste, vieste aqui morrer, a fim de que possamos contigo além viver. Por isso alegremente buscamos sempre a ti, visando obedecer-te na vida eterna aqui. Embora nos pesados com aflições de dor, és bom e bom servir-te, bendito Salvador. Amém, irmãos? Como é preciosa a letra deste hino. Por isso, alegremente, buscamos sempre a Ti, visando obedecer-te na vida breve aqui. Embora desprezados, com aflições e dor, é suave e bom servir-te, bendito Salvador. De fato, irmãos, este é o nosso sentimento. Mesmo em dias de pandemia, mesmo em dias de dificuldade, é suave e é bom servir ao nosso Salvador. Neste momento, eu gostaria de convidar você para estar abrindo sua Bíblia no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 12, e nós iremos fazer a leitura do verso 37 em diante. Abra por gentileza a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, do versículo 37 em diante. Nós fizemos esta leitura pela manhã e, como de costume, a gente sempre faz a mesma leitura pela manhã e à noite, para assim estar fixando aquele assunto que a gente quer sempre estar tratando. Eu gostaria de, enquanto você está abrindo aí sua Bíblia, eu gostaria de dar uma boa noite muito especial aos nossos irmãos. Nós temos amigos também aqui conosco na live, mas eu gostaria de mandar um abraço muito especial para a nossa irmã Adivalci, seu pequeno filho, o Davi Lucas. Um abraço também muito especial para a nossa irmã Alda, que Deus abençoe sua vida. Um abraço para o diácono Antônio Rufino. Um abraço para o nosso irmão Fabiano, toda a família. Que Deus continue nos abençoando, meus queridos irmãos. Eu acredito que deu tempo de você abrir sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 37 e em diante. Diz assim a palavra do nosso Deus. Assim, partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitíssimos animais. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito. Não puderam deter-se e não havia preparado para si provisões. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo dos 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Esta noite se observará o Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que devem todos os filhos de Israel, comemorar nas suas gerações. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a herança da Páscoa, nenhum estrangeiro comerá dela.
Porém, todo escravo comprado por dinheiro, depois de o teres circuncidado, comerá dela. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Na sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo o macho, e então se chegará e observará, e será como o natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei haja para o natural e para o forasteiro que peregrinar entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim fizeram. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Gostaria de convidar você para prestar atenção ao verso de número 51. Naquele mesmo dia, tirou o Senhor os filhos de Israel do Egito, segundo as suas turmas. Irmãos amados, o texto que nós acabamos de ler revela a libertação do povo de Israel, a libertação do povo de Israel quando estava sendo escravizado no Egito. A semelhança da obra de Moisés e de Arão, o nosso Senhor Jesus Cristo um dia nos libertou do império das trevas. Foi o que nós meditamos na manhã de hoje. Então nós temos diversos motivos para louvar a Deus, porque um dia Ele nos transformou de perseguidos, de afligidos, para filhos de Deus. Um dia Ele nos tirou do império das trevas e nos colocou no seu reino tão amado, no seu reino glorioso. Portanto, nós podemos nesse momento orar ao nosso Deus com uma oração de gratidão, uma oração também de súplica, que Ele perdoe os nossos pecados e também que Ele aceite os nossos louvores. Vamos nesse momento falar com o nosso Deus? Senhor Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos, meu Deus, pela palavra lida, Senhor, onde nós podemos ver no livro do Êxodo, no capítulo 12, que o Senhor foi gracioso para com o povo de Israel e o Senhor o libertou das mãos de Faraó. Quando nós olhamos para o Novo Testamento e nós vemos a epístola aos Colossenses, nós percebemos que o Senhor fez isso conosco também. O Senhor nos tirou do império das trevas e nos colocou, meu Deus, como pessoas, como habitantes do Teu reino, Pai. E, meu Deus, o Teu reino é um reino de paz, é um reino próspero, inabalável, que jamais, meu Deus, as circunstâncias terrenas, Satanás e seus demônios pode abalar o Teu reino, Pai, porque o Senhor é totalmente poderoso, Deus, e nós somos habitantes do Teu reino, Pai. Meu Deus, nós queremos Te agradecer, Pai, porque nós somos propriedades exclusivas do Senhor. E nesse momento, como povo e família da aliança, nós queremos cantar louvores ao Teu santo nome, Pai. A fim, meu Deus, de que nós possamos Te adorar, Te bendizer e reconhecer as três pessoas da Trindade, Pai. Receba, pois, o nosso louvor, receba, pois, a nossa adoração e, meu Deus, tenha misericórdia de nós, Pai. Perdoe os nossos pecados, a fim de que possamos Te louvar de maneira santa, pura, meu Deus, e de maneira bíblica, Pai. É em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Amados irmãos, eu gostaria de convidá-los para louvarmos o nome do nosso Deus com um cântico que ele é conhecido como Gálatas 4. Eu acredito que os amados irmãos conhecem esse cântico. Acredito que a mensagem desse louvor é bíblica e que vai edificar grandemente a nossa comunidade. Se você sabe cantar, faça isso na sua casa junto com a sua família. Eu quero acreditar que você não está assistindo sozinho essa live, mas você está com a sua família. Então louve a Deus. Se você não sabe, preste atenção na letra desse cântico e seja edificado, tá bem?
me coloco diante de ti, para te oferecer um sacrifício, Senhor. És o meu Pai de amor, e com todo o meu viver, teu nome exaltarei. Tu és digno de louvor e adoração. Coloco diante de ti, para te oferecer um sacrifício, Senhor. És o meu Pai de amor, e com todo o meu viver, o teu nome exaltarei. Tu és digno de louvor e adoração. Esse Deus que por nós padeceu, entregando seu Filho na cruz, resgatando o perdido das trevas à luz. Foi sua prova de amor. Jesus está bem presente em mim, seu Espírito ama da paz, estando sua graça e me dando direito de ser chamado de filho. Coloco diante de ti, para te oferecer um sacrifício, Senhor. És o meu Pai de amor, e com todo o meu viver, o teu nome exaltarei. És digno de louvor e adoração. Quem é esse Deus que por nós padeceu, entregando seu Filho na cruz, resgatando o perdido das trevas da luz? Foi sua prova de amor. Jesus está bem presente em mim, seu Espírito ama da paz, estando sua graça e me dando direito de ser chamado, 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 de ser chamado de filho. Amém, meus irmãos. O cântico diz que me coloco diante de ti para te oferecer um sacrifício, Senhor. És o meu Pai de amor e com todo o meu viver o teu nome exaltarei, pois o Senhor é digno de louvor e adoração. Ah, irmãos, como é bom nós podermos reconhecer que o nosso Deus é digno de louvor e de adoração. Eu gostaria de, nesse momento, continuar convidando você para juntos
a louvarmos o nosso Deus e reconhecendo que só o Senhor Jesus Cristo é quem tem poder para salvar, meus queridos irmãos. O cântico que nós iremos entoar nesse momento é bastante conhecido, foi gravado pela Aline Barros, chama-se Poder para Salvar. E é um fato, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele teve poder para nos salvar, ele tem poder para salvar tantos quantos o Evangelho possa chegar, a mensagem do Evangelho possa ser ouvida. Então, vamos declarar que o nosso Senhor Jesus Cristo é poderoso nesse instante. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Sintas como os medos, fortes e temores, sente meu viver, a minha vida inteira, pra seguir teus passos, a ti me rendo. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Nosso mundo vê brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas, declare, e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da
Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo morre as montanhas, e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, ao povo da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo brilhará a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Levanta suas mãos e declare Cristo, nosso mundo brilhará a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo brilhará a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Mais uma vez declare, nosso mundo brilhará a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Irmãos queridos, como é bom nós podermos declarar que Cristo move as montanhas, que Ele tem poder para salvar. Como é bom nós podermos reconhecer o poder do nosso Deus, o poder do Senhor Jesus Cristo e o poder do Espírito Santo que opera em nós e por meio de nós. Como é bom nós podermos expressar a nossa fé por meio de cânticos. Assim, meus queridos irmãos, como é libertador, como é edificante e como isso glorifica o nosso Deus. Eu gostaria de, nesse momento, orar com os amados irmãos. Antes da gente ter o momento ofertório, eu gostaria de orar pela nossa igreja, orar agradecendo a Deus pela cura de alguns irmãos da nossa igreja, orar pedindo que Deus continue tendo misericórdia da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação, mas acima de tudo que Deus tenha misericórdia da nossa comunidade, irmãos. A nossa comunidade é composta por grande parte de pessoas idosas, né? Então que Deus continue livrando os nossos idosos desse vírus que, na verdade, queridos irmãos, é o nosso Deus que nos livra, né? Então vamos nesse momento estar orando pela nossa comunidade. Não se preocupe que você, amigo, amiga, que está aqui conosco na live, nós iremos orar por você também, pela sua família, tá certo? Vamos falar com o nosso Deus antes da gente ter o momento ofertório. Senhor, nós acabamos de declarar que o Senhor tem poder para salvar, Pai. O Senhor é soberano. E, meu Deus, o Senhor é rei. E sendo o Senhor rei, o Senhor governa os céus e os anjos se submetem ao Senhor. Toda honra, toda glória pertence ao Senhor, Pai. Mas sendo o Senhor rei, o Senhor reina também a terra, Senhor. E todas as coisas, ó Pai, estão subordinadas à Tua soberania, Senhor. Nós Te adoramos, Pai. Nós Te bendizemos porque nós servimos a um Rei bondoso, a um Rei gracioso, a um Rei misericordioso, Pai. E, meu Deus, o Senhor sendo o nosso Rei, nós sendo Teus servos, nós não temos nenhum medo do Senhor, porque o Senhor não é um rei tirano, mas o Senhor é um rei maravilhoso, bondoso, e é doce, Pai, te servir, meu Deus. Pai, mesmo em meio a essa pandemia,
a nossa comunidade, Senhor, a Igreja Presbiteriana de Águas Belas, tem desfrutado do teu cuidado, tem desfrutado da tua providência, tem sido mantida pelo Senhor, Pai. Meu Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque a tua presença tem sido constante na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, dos nossos adultos, dos nossos idosos, Pai. Meu Deus, muito obrigado porque o Senhor tem agraciado a nossa comunidade, meu Deus, com pessoas que foram curadas, ó Pai, desse vírus tão destrutivo, meu Deus. Te louvamos, Senhor, em especial pela restauração da saúde da nossa irmã Érica, a tua serva que estava, meu Deus, com sintomas pesadíssimos do Covid-19, mas que foi submetida ao tratamento, Senhor, se submeteu à quarentena e, meu Deus, na madrugada de hoje, Pai, ela recebeu o resultado de que ela está curada, Pai. Nós te glorificamos, ó Deus, nós te agradecemos, Pai. Queremos clamar por irmãos que ainda se encontram sentindo sintomas, que o Senhor continue os restaurando, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que cura, Pai. Portanto, nós clamamos, Deus, visita os enfermos da nossa comunidade, Senhor. Por graça do Senhor, por misericórdia do Senhor, Pai, para o nosso bem, meu Deus, e para a proclamação, Senhor, da tua glória também, Pai. Meu Deus, neste momento nós queremos orar pelos amigos e irmãos da nossa igreja, Pai. Meu Deus, que o Senhor continue abençoando a nossa comunidade, Pai. Abençoa, Senhor, os visitantes, aqueles que vinham, Senhor, visitando a nossa comunidade, que o Senhor continue solidificando a fé no coração deles, meu Deus. Queremos orar, Senhor, pelos congregados, pelos comungantes. Ó Deus, queremos orar pelos não comungantes da nossa comunidade. Fica conosco, Pai. Nós dependemos do Senhor, da intervenção do Senhor, da ação do Senhor na nossa comunidade, Pai. Ó Deus, queremos orar neste momento, em especial pelos amigos e irmãos que estão aqui conosco na nossa live, que porventura congrega em outras comunidades, que o Senhor continue os abençoando, os livrando de todo mal, dando a eles, meu Deus, sempre um coração devoto ao Senhor Jesus Cristo, um coração piedoso, um coração que ama a Tua palavra, que ama estar, meu Deus, conectado com o Senhor, Pai. Queremos orar em especial também pela vida dos jovens presbiterianos, pelo seu dia. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, os abençoa, Pai. Os livra de todo mal e que na juventude eles possam experimentar, Senhor, dia após dia, o agir do Senhor na vida deles. Possam, meu Deus, ser agentes, ó Pai, do Teu reino, meu Deus. Que a nossa juventude, Pai, que a juventude da Igreja Presbiteriana de Águas Belas seja ousada e, acima de tudo, seja usada por Ti, Pai, para a proclamação do Teu Evangelho, para a promoção do Teu reino e, acima de tudo, para a Tua glória, Pai. Ó Deus, queremos colocar ainda diante do Senhor os dízimos e as ofertas que serão devolvidos neste momento, Pai. Que o Senhor abençoe cada dizimista, cada ofertante e que o Senhor tenha misericórdia para com aquele, meu Deus, que se encontra desempregado, sem nenhum tipo de renda, Pai. Que a providência do Senhor chegue a esses também. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento louvar ao nosso Deus com mais um cântico. O cântico que nós escolhemos nesse momento chama-se Jesus Cristo Mudou Meu Viver. Esse cântico relata a obra do Senhor Jesus Cristo na minha e na sua vida. Relata a obra do Senhor Jesus Cristo na igreja que pertence a Ele. Vamos louvar. E esse é o momento que você pode depositar o seu dízimo na conta da igreja, ou pode também estar entrando em contato com o tesoureiro da nossa comunidade, tá certo? A nossa comunidade, irmãos, está sendo aberta segunda, quarta, sexta e sábado. Esses momentos que a nossa comunidade está aberta
é porque a nossa secretária está fazendo a manutenção do nosso templo, tá certo? Então, você tem a oportunidade de na segunda, quarta, sexta e sábado, das 8 da manhã às 11 da manhã, levar o seu dízimo, se assim você preferir fazer também, tá certo? Vamos louvar o nome do nosso Deus? Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é meu coração. Diferente hoje é meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Se diferente hoje é meu coração. O amor só conheci canções que falavam de ilusões. E agora é diferente. Cristo fala toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou, Ele mudou meu viver. Amor só conhecia canções que falavam de ilusões, mas tudo agora é diferente. Cristo fala toda a gente, pois Cristo deu-me seu amor. Diferente hoje é meu coração. Diferente hoje é meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Se diferente hoje é meu coração. Jesus Cristo mudou meu viver. Amém, meus queridos irmãos? É um fato, Jesus Cristo mudou o nosso viver. Hoje nós podemos ter paz, porque nós estamos num relacionamento pactual com o nosso Senhor Jesus Cristo. E o pacto que nós estamos com Ele não é firmado por nós, porque se fosse firmado por nós, nós facilmente quebraríamos esse pacto. Mas o pacto que nós estamos casados com Cristo, unidos com Cristo, foi Ele que
fez conosco, então Ele jamais irá quebrar. Ele irá quebrar, não é verdade? Uma vez que nós tivemos a oportunidade de trazer os nossos dízimos e as nossas ofertas, uma vez que nós tivemos a oportunidade de cantar louvores ao nome do nosso Deus, nós gostaríamos de convidar os amados irmãos para meditarmos na palavra do nosso bondoso Deus e presente Pai. Eu gostaria de convidar você para abrir sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, e nós faremos a leitura do verso de número 13 ao verso de número 23. Colossenses capítulo 13, capítulo 1, do verso 13 ao verso 23. Assim, meus queridos irmãos, diz a palavra do nosso Deus acerca da obra de Cristo nas nossas vidas. Ele nos transportou do império das trevas, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus, e a vós outros, que também outrora ereis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que Deus possa aplicar a sua poderosa palavra ao meu e ao seu coração, meu querido irmão. Amados irmãos, hoje pela manhã nós iniciamos a exposição desse texto e nós começamos mostrando os propósitos que o apóstolo Paulo tinha em mente para ensinar a igreja situada em Colossos. E nós podemos ver hoje pela manhã que o apóstolo Paulo tinha no mínimo 4 propósitos a serem alcançados quando escreveu essa epístola para os irmãos no primeiro século. Ele, em primeiro lugar, tinha como objetivo ensinar aqueles irmãos a respeito da superioridade do Senhor Jesus Cristo. E a superioridade do Senhor Jesus Cristo em relação a quê? Em relação à criação e em relação à sua igreja. Mas um segundo propósito que o apóstolo Paulo tinha em mente era instruir os amados irmãos da igreja de Colossos a continuarem firmes na fé em Jesus Cristo e não serem iludidos pela vã filosofia e por credos que não estavam alicerçados na palavra de Deus.
Mas um terceiro objetivo que o apóstolo Paulo tinha em mente era chamar a atenção da igreja de que aqueles irmãos poderiam ter plena satisfação na pessoa de Cristo, porque eles tinham uma nova vida em Cristo. Um quarto propósito que o apóstolo Paulo nos mostra ao escrever essa epístola é que ele chama a igreja de Colossos a depender apenas do poder de Cristo e não dos mestres da lei, e não das circunstâncias terrenas, e não do conforto aparente vivido por alguns daquela comunidade. Ele, portanto, chama aquela comunidade a olhar fixamente para o Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, quando nós chegamos nesse bloco, nessa perícope, do verso de número 13 ao verso de número 26, nós podemos ver que o apóstolo Paulo vai ensinar a respeito de que Cristo é o Salvador. E foi sobre isso que nós meditamos hoje pela manhã. Cristo é o nosso Salvador. Então, como é que ele se revela? Em primeiro lugar, nós podemos ver pela manhã que ele nos libertou. Ele nos libertou do perigo aparente das trevas. O perigo aparente que aqueles irmãos estavam vivenciando, mas ele nos libertou do perigo do pecado. Tá certo? Que não é um perigo aparente, mas é um perigo real. Cristo é o nosso Salvador, mas ele apenas não nos libertou. Ele também nos redimiu. É isso que o versículo 14 vai nos mostrar na parte A. Mas Cristo também, além de nos redimir, ele nos perdoou. Então, foi exatamente essas 3 lições que nós podemos aprender hoje pela manhã. Cristo é o nosso Salvador. Então, ele nos libertou, ele nos redimiu e ele nos perdoou. Essa é o assunto que o apóstolo Paulo vai tratar do verso de número 13 ao verso de número 14, meus queridos irmãos. Mas quando nós olhamos a partir do verso de número 15 ao verso de número 17, que é a parte que nós procuraremos nos deter nessa breve meditação, o apóstolo Paulo vai mostrar que Cristo não é apenas o nosso Salvador, mas ele também é o Criador de todas as coisas. E como é que o apóstolo Paulo, meus queridos irmãos, vai ensinar esse conceito para a igreja de Colossos e vai ensinar para mim e para você que Cristo também é o Criador de todas as coisas? Se você olhar o verso de número 15, ele vai mostrar que o Senhor Jesus Cristo existe antes da criação. Então veja, hoje à noite nós iremos meditar sobre Cristo é o Criador. Como é que o apóstolo Paulo vai nos ensinar essa verdade, meus irmãos? É que ele existe antes da criação. Veja, por gentileza, o verso de número 15. Diz assim o texto: Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Este que o apóstolo Paulo está se referindo, meu querido irmão, é o Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer: este é a imagem do Deus invisível. Veja, é interessante que para que ele começasse a provar para a igreja de Colossos que o Senhor Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas, ele diz assim: olha, tá vendo esse mundo criado? Tá vendo toda a natureza? Tá vendo os homens? Tá vendo os pássaros? Tá vendo o mar? Tá vendo tudo isso que está ao seu redor? Isso foi criado por Cristo. E por que foi criado por Cristo? Porque ele é antes de toda a criação. Veja que o termo
irmãos, aqui primogênito, não se refere ao tempo. Ele não é o primeiro a ser criado, porque o Senhor Jesus Cristo não foi criado. Mas a ideia aqui, meus queridos irmãos, é que ele é aquele que tem a primazia de todas as coisas, porque ele é o criador de todas as coisas. Então, perceba que o Senhor Jesus Cristo é o próprio criador e mantenedor de todas as coisas. Então, o fato aqui de primogênito, a ideia aqui de primogênito é aquele que tem em primeiro lugar a importância. Veja, é a ideia de que ele é o primeiro do escalão. Veja como é interessante a Bíblia Sagrada. Quando nós olhamos para o rei Davi, no Salmo 89, nós podemos perceber lá que mesmo Davi não sendo o primeiro filho de Jessé, ele é chamado de primogênito. Por quê? Para denotar exatamente essa ideia de que ele tinha uma primazia. Entende? Então o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem toda a primazia porque ele vem antes da criação. Ele, na verdade, é o agente da criação. Então veja, quando Paulo vai usar a palavra aqui, no verso de número 15, imagem, ele tem como objetivo deixar claro que o Senhor Jesus Cristo é a representação exata de seu Pai. Então veja, quando nós olhamos para Cristo como Criador, nós precisamos nos lembrar que Ele é Criador assim como o Pai é. O Pai não se apresentando visivelmente aos homens, apresentou-se por meio do Filho. Então, quando nós olhamos o ensino do apóstolo Paulo, aqui ele está mostrando exatamente de que nós podemos conhecer a Deus como agente, como Criador, por meio de seu Filho, que também é agente da criação. Queridos irmãos, quando nós analisamos esse primeiro ensino do apóstolo Paulo, no versículo 15, o que nós podemos aplicar na nossa vida? Nós podemos olhar para esse texto e acalentar o nosso coração, porque uma vez que o Senhor Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus, não gerado, mas coexistente com o Pai, ele veio a esse mundo e ele vivenciou aquilo que nós vivenciamos hoje. Ele passou por escassez, ele sofreu dores, ele foi perseguido e ele perambulou pelas ruas da Palestina, mesmo sendo o Deus encarnado. Ora, o que é que isso implica para nós? Implica, meus queridos irmãos, que ele se identifica com o que nós vivemos. E se ele se identifica com o que nós vivemos, nós podemos ter paz. Veja como é interessante, mais à frente o apóstolo Paulo vai dizer que ele foi quem promoveu a paz entre Deus e nós. Então, a primeira lição que nós podemos aprender é que Cristo é o Criador, porque ele existe antes da criação. Mas uma segunda verdade que o apóstolo Paulo vai nos ensinar aqui é que Cristo é o Criador porque ele fez todas as coisas. Veja o verso de número 16. Ele diz assim, a parte A, pois nele foram criadas todas as coisas. Onde? Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias,
quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Veja a ideia aqui de que o Senhor Jesus Cristo é aquele que criou do nada todas as coisas. Eu gosto muito dessa linguagem criou do nada, porque é interessante, o artesão, quando ele vai criar alguma coisa, se ele gosta de esculpir uma madeira, se ele gosta de criar uma imagem, um desenho em um quadro, ele não inicia criando a sua obra de arte do nada, ele precisa de material pré-existente. Logo, a ideia aqui de que o Senhor Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas é que Ele fez todas as coisas do nada, sem matéria pré-existente. Então veja, quando nós olhamos esse aspecto de que o Senhor Jesus Cristo é o Criador de todas as coisas e que Ele fez do nada todas as coisas, o nosso coração é chamado, convocado, meus queridos irmãos, a descansar na ação do Senhor Jesus Cristo em poder fazer tudo do nada. Perceba, nós estamos vivenciando dias em que um vírus tem transformado o mundo. Entende? Nós temos vivenciado dias em que os homens, as mulheres precisam estar enclausurados em casa, sem poder ir ao trabalho, sem poder produzir. Entende? E talvez isso possa trazer ao nosso coração um tipo de desespero, porque, afinal de contas, nós pensávamos que estava no controle de todas as coisas. Afinal de contas, nós pensávamos que éramos nós quem alimentávamos a nossa casa, supríamos o nosso lar. No entanto, nós aprendemos que o Senhor Jesus Cristo é quem faz todas as coisas. Então, todas as coisas não é apenas um mundo material, mas é a forma como esse mundo ele caminha, como esse mundo está acontecendo as coisas. Então veja, uma vez que Cristo é exposto aqui pelo apóstolo Paulo como o criador de todas as coisas, ele, em primeiro lugar, ele diz assim, olha, ele é criador porque ele existe antes de todas as coisas. Em segundo lugar, ele diz assim, é porque ele realmente criou todas as coisas. Mas veja que no verso de número 16, a parte B vai nos mostrar que todas as coisas que foram criadas por Cristo existem para Ele. Para Ele. A parte B vai dizer assim, tudo foi criado por meio dele e para Ele. Então veja, todas as coisas, meus queridos irmãos, existem nele, para ele e por meio dele. Nós podemos aprender aqui que Jesus Cristo é o motivo de todas as coisas terem vindo à existência. Veja que o apóstolo Paulo vai mostrar que a filosofia da época não podia responder à causa de todas as coisas. A filosofia contemporânea não pode responder à existência e à causa de todas as coisas. Mas o apóstolo Paulo está falando à igreja do primeiro século, está falando a nós hoje, que Cristo ele é a causa primária. Cristo é a causa primária. E ele vai mostrar, meus queridos irmãos, que Cristo é a causa, mas ele, além de ser a causa da existência de todas as coisas, ele é o instrumento. Ele é o instrumento. Mas ele não é apenas a causa e o instrumento. Ele é o propósito de todas as coisas terem vindo à criação, terem sido criadas. Eu e você, nós fomos criados por Cristo e para Cristo. Perceba que isso deve trazer, meus queridos irmãos, ao meu e ao seu coração segurança. Segurança nesses dias de insegurança.
Se uma vez Cristo criou os céus e a terra, e os céus estão fazendo plenamente a vontade de Cristo. A terra, embora o homem tenha pecado, embora o homem tenha se distanciado de Cristo, esse plano não foge do controle dele. Os homens que fazem a vontade de Cristo estão de acordo com o seu plano, e as pessoas que não fazem a vontade de Cristo também estão de acordo com o seu plano. Portanto, nós que vivenciamos essa verdade de estarmos alicerçados na obra de Cristo, nós que entendemos que fomos criados para o propósito de Cristo, nós podemos, em dias de pandemia, pastorear o nosso coração e descansar, porque nada foge do controle de Cristo. Veja que o apóstolo Paulo, ele agora vai mostrar um outro aspecto de que Cristo, ele é o Criador de todas as coisas. Ele, em primeiro lugar, mostra no verso de número 15 que Cristo é o Criador de todas as coisas, porque existe antes da criação. Na parte B do verso, na parte A do verso 16, ele vai mostrar que Cristo criou todas as coisas do nada. A parte B do verso 16, ele vai dizer que todas as coisas existem para ele, mas agora, no verso de número 17, ele vai dizer assim: Cristo não apenas criou todas as coisas, mas ele une todas as coisas. Perceba o verso de número 17. Ele diz assim: ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. O verbo subsistir aqui, irmãos, pode ser traduzido por existir em união. A ideia aqui do apóstolo Paulo é dizer assim: olha, o Senhor Jesus Cristo é antes de todas as coisas, e nele todas as coisas existem de forma unida. Perceba, meus queridos irmãos, que o caos que a pandemia tem gerado não está desassociado do controle de Deus. Todas as coisas foram unidas por Deus. Veja como é muito interessante, meus queridos irmãos, que nenhuma partícula do universo ela está desassociada da criação e da administração de Cristo, pois ele é o autor e o mantenedor da sua obra criada. Veja, os cientistas muitas vezes começam estudando algumas células, algumas doenças, e quando ele vai ver, ele perde o controle do seu objeto de estudo. E daquela vontade de estudar para desenvolver um antídoto, uma cura para uma doença, desenvolver outras formas de ciência para combater doenças que ainda não têm cura, e o cientista termina criando outros problemas que a ciência não tem condições de solucionar. Veja, mas Cristo é diferente. O que ele criou, ele administra e ele conhece cabalmente, ele une tanto as coisas benéficas aos nossos olhos, quanto as coisas maléficas aos nossos olhos, segundo o seu propósito. Nada foge do seu controle, meu querido irmão. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele vai mostrar que Cristo é aquele que nos salvou, no verso 13 a 14, verso de número 15 a 17, ele vai mostrar que Cristo é o Criador, mas
o verso de número 18, o apóstolo Paulo vai mostrar que Cristo é o cabeça da igreja. Queridos irmãos, veja como é interessante a argumentação do apóstolo Paulo. Cristo é o nosso Salvador, certo? Cristo é o nosso Criador. Mas em terceiro lugar, o apóstolo Paulo vai nos mostrar que Cristo é o cabeça da igreja. Queridos irmãos, por que o apóstolo Paulo tem como objetivo agora inserir o poder, inserir o ensino de que o Senhor Jesus Cristo não é apenas o nosso Salvador, não é apenas o nosso Criador, mas Ele é o Senhor da igreja. É para que nós possamos nos submeter a Ele como o Criador, como o nosso Salvador, mas como o nosso regente, como o nosso Rei. Perceba que o apóstolo Paulo vai nos mostrar agora, do verso de número 18 em diante, que Cristo é o cabeça da igreja. Veja como ele vai mostrar. O verso de número 18 diz assim: Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Veja que o apóstolo Paulo começou falando da obra salvífica do Senhor Jesus Cristo. Depois ele mostra a obra da criação do Senhor. O Senhor Jesus criou o cosmos, o Senhor Jesus criou a mim e a você. Aí agora ele vai dizer assim: o Senhor Jesus é o cabeça da igreja. Gente, nós estamos vivendo dias de quarentena. Nós estamos vivendo dias de recessão financeira. Nós estamos vivendo dias em que a membresia tem sido afetada por problemas financeiros, problemas psicológicos. Mas, meus queridos irmãos, a verdade do Evangelho é que Cristo é o cabeça da igreja. Então veja, mesmo a igreja passando por essa pandemia, eu tenho plena convicção que a nossa comunidade hoje pode ter o pão na mesa pela manhã, teve ter o feijão e o arroz ao meio-dia, pode ter a janta hoje à noite. O Senhor é quem nos mantém. Por quê? Porque Ele é a cabeça do corpo. Perceba que a ideia aqui, meus queridos irmãos, é de que o Senhor Jesus Cristo é que reina sobre a igreja. Ele é quem domina a igreja. Ele é quem administra a igreja. Ele é quem supre a igreja. Ele é quem está governando a minha vida e a sua vida. Perceba que o corpo, irmãos, ele tem diversos membros. Mas a ideia aqui do apóstolo Paulo é mostrar que nós somos regidos por apenas uma mente pensante. É Cristo que nos rege. Então perceba, nós podemos entender da seguinte forma. O membro, ele está espalhado. O membro, ele está espalhado no corpo. Nós não temos duas mãos direita. Nós não temos duas mãos esquerda. É uma direita e uma esquerda, certo? Do mesmo jeito a igreja do Senhor. Essa epístola foi escrita para a igreja do primeiro século, mas ela tem edificado a nós ainda hoje, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, e ela é verdade nas nossas vidas também. A palavra do Senhor jamais passará, ela não caduca. Então, qual é o princípio que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui? Uma vez que Cristo é o nosso Salvador, uma vez que Cristo é o Criador de todas as coisas, Cristo é o cabeça da igreja, então, meus queridos irmãos, nós precisamos, na medida do possível, de onde nós estivermos plantados, entendermos que o nosso serviço, a nossa vida, ela deve ser de acordo com o cabeça da igreja, Cristo Jesus. Veja, nós estamos nesses dias de pandemia e nós temos visto a igreja cristã conseguindo
ocupar um espaço jamais ocupado por ela. As mídias sociais. Irmãos, isso é muito bom, isso é bênção do Senhor. E nós precisamos usar isso para proclamarmos que Cristo é o Salvador, que Cristo é o Criador e que Cristo é o cabeça da igreja. Mas, amados irmãos, que igreja é essa? Que igreja é essa? Irmãos, é a igreja que eu e você estamos locados. Veja que a ideia do apóstolo Paulo aqui não é eliminar as diversas igrejas e dizer assim, não, nós precisamos ter uma única igreja. Não, não é isso. E ocuparmos apenas um espaço. Não, não é isso. A ideia aqui é o seguinte, é que existem membros de diversos lugares, mas que todos eles estão debaixo da mente de Cristo, do governo de Cristo. Então, veja, esses dias nós temos vivido, meus queridos irmãos, um êxodo dos irmãos da igreja. E o que é que eu quero significar com isso? É que mesmo em meio, irmãos, a uma live, mesmo em meio a um ao vivo, mesmo em meio a uma devocional desenvolvida em um vídeo gravado, nós podemos estar unidos. E essa é a ideia que o apóstolo Paulo quer trazer aqui para nós. Existe a Igreja Presbiteriana de Águas Belas, existe a Igreja Presbiteriana Filadélfia, existe a Igreja Presbiteriana Manancial, todas elas nesse mesmo presbitério, no mesmo presbitério. Mas nós somos o corpo que estamos unidos à cabeça, que é Cristo. O que é que eu estou querendo falar aqui, meus queridos irmãos? O que eu estou querendo mostrar aqui é que nós estamos unidos e nós precisamos continuar unidos. Não unidos apenas à cabeça, que é Cristo, mas unido ao corpo. Veja, nós temos vivenciado dias de um aborto litúrgico. As pessoas têm abortado as suas comunidades. As pessoas têm deixado as suas comunidades e as lives da sua comunidade para estar perambulando por diversas lives. E, meus queridos irmãos, é tempo de nós continuarmos unidos como comunidade local, mas também unidos ao cabeça que é Cristo. Veja, não existe, meus queridos irmãos, fonte de vida para nós se nós estivermos longe da fonte da água da vida. Veja, eu não estou querendo dizer que você é proibido de perambular por outras lives, mas o que eu estou querendo dizer é que nós precisamos continuar unidos como Igreja Presbiteriana de Águas Belas e não deixar de sermos alimentados por aquilo que Deus tem colocado na nossa comunidade. Eu tenho visto diversas comunidades se reunindo em lives e, irmãos amados, comunidades que são compostas por 400, 800 mil membros. E quando a gente vai olhar os números de irmãos que estão conectados nesses vídeos, não chega a 10%, não chega às vezes a 5%. Veja, parece que nós perdemos o princípio de que nós precisamos estar unidos como membros e estarmos também unidos ao cabeça que é Cristo. Eu não estou dizendo que uma vez que você assiste ou que você visita outras igrejas quando pode estar, você está desassociado do corpo, não. Mas eu estou dizendo que uma vez que você se associou ao corpo de Cristo, a comunidade que você se batizou, que você confessou a sua fé, você tem responsabilidade de estar conectado com esse povo. Veja como é interessante. Eu acho muito interessante como o Warren Wiersbe, ele vai citar essa verdade nesse versículo de número 18. Ele vai dizer assim, gente,
A igreja do Senhor Jesus Cristo está por toda parte. No entanto, você congrega em uma comunidade. Portanto, seja ativo nessa comunidade. Veja, quando nós somos ativos na comunidade que nós estamos, irmãos, inseridos, nós estamos entendendo perfeitamente que Cristo é o cabeça da igreja, que Ele nos colocou em determinada comunidade para servir lá e não a outra. Você entende o que eu estou falando? Então veja, como nós podemos aplicar isso, meus queridos, à nossa vida? Nós precisamos, irmãos, entender que nós temos um supremo pastor. Nós temos um supremo pastor. E esse pastor pastoreia toda a sua igreja. Mas ele nos chamou também para sermos pastoreados por pastores terrenos. E não por aqueles que estão distante de nós. É por aqueles que estão na comunidade a qual Deus nos inseriu. Eu iniciei esse aspecto aqui de que nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo é o cabeça da igreja, dizendo que nós estamos vivendo um aborto litúrgico. Por quê, meus queridos irmãos? Porque algumas pessoas têm vivenciado a realidade de comunidades que ele não está inserido nela. Mas é interessante, vendo o pastor Jeremias Pereira falando a respeito desse fenômeno que as igrejas estão vivenciando, do êxodo dos crentes em não entender que foram plantados por Deus no lugar que foram plantados e estão andando por diversos lugares. Ele diz assim, irmãos, você quer assistir minha live? Assista, mas não abra mão da live da sua igreja local. Afinal de contas, quando morre alguém da sua família, é o seu pastor local que vai lá visitar a sua família enlutada. Quando o seu filho nasce, é seu pastor que vai lá visitar o seu filho, orar pela saúde do seu filho, orar pela restauração da saúde da sua esposa. Quando você quiser assistir minha live, assista, mas não abra mão de você ser abençoado pela sua igreja local, porque a sua igreja local é que se faz presente nos dias difíceis da sua vida. E meus amados irmãos, quando nós aprendemos que o Senhor Jesus Cristo é o cabeça da igreja e Ele nos colocou no local onde nos plantou, nós frutificamos no local onde estamos plantados. O texto, meus queridos irmãos, é muito vasto. Não dá para a gente continuar a exposição mais por causa do tempo, mas eu gostaria de trazer algumas rápidas aplicações para a nossa amada igreja, para os amados amigos e irmãos que estão aqui conosco. Irmãos, nós aprendemos hoje pela manhã que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele nos libertou do império das trevas. O Senhor Jesus Cristo nos transportou para o seu reino. O Senhor Jesus Cristo nos redimiu, nos perdoou. Mas nós aprendemos hoje à noite que Cristo é o Criador. E Cristo, Ele é o Criador porque Ele existe antes de toda a criação. Cristo é o Criador porque Ele fez todas as coisas. Nós aprendemos hoje à noite que todas as coisas existem também para Cristo. Mas nós aprendemos também que Cristo é o cabeça da igreja e que nós precisamos estar debaixo do ensino do Senhor Jesus Cristo, debaixo da ordenança do Senhor Jesus Cristo. Como nós podemos aplicar tudo isso, meus queridos irmãos, à nossa igreja, às nossas vidas? Veja, nós não estamos à deriva, nós não estamos sozinhos. O vírus, ele é invisível, mas é real. O Senhor Jesus Cristo, Ele revela a existência de um Deus que é invisível, mas que em Cristo se tornou real e que trabalha na minha e na sua vida, que tem pastoreado a nossa comunidade.
porque Ele é o Salvador, Ele tem o poder de nos reconciliar com Deus. Porque Ele é o Criador, Ele tem o poder de administrar as nossas vidas. E porque Ele é o cabeça da igreja, Ele pastoreia a minha e a sua vida de acordo com a vontade dEle. Portanto, não vá para o travesseiro na noite de hoje com o coração apertado. Não vá para o travesseiro na noite de hoje com o coração entristecido, desanimado. Mas se lembre, o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. O Senhor Jesus Cristo é o nosso Criador. O Senhor Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Por isso nós estamos guardados e ninguém pode nos arrebatar das mãos dele. Portanto, não tema o coronavírus. Agarre-se a Cristo e desfrute do relacionamento com Ele. Desfrute do relacionamento de Cristo com a igreja de Cristo aqui na terra, sempre crescendo à semelhança do próprio Cristo. Que Deus, pois, nos abençoe, que Deus, pois, abençoe a nossa comunidade, que Deus continue nos pastoreando, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gostaria de, nesse momento, para finalizar nossa devocional de hoje, orar pela nossa igreja, orar pela nossa cidade, orar pelo nosso estado, pela nossa nação. Vamos falar com Deus? Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela nossa comunidade. Muito obrigado pelos irmãos que entendem o compromisso, meu Deus, de estar em meio a essa pandemia, Pai, crescendo em conhecimento da Tua palavra, Pai. Meu Deus, que o Senhor continue os despertando, Senhor, dia após dia, Pai, para crescerem, Pai, no conhecimento da pessoa bendita do Teu Filho amado Jesus Cristo. Ó Deus, no dia de hoje, em que nós aprendemos que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador, por meio do ensino do apóstolo Paulo, nós aprendemos ainda que Ele é o nosso Criador e que Ele é o Senhor da igreja. Meu Deus, Pai, muito obrigado por essa viva esperança, Senhor. Muito obrigado porque nós não estamos a sós. Muito obrigado porque nós não estamos entregues ao acaso ou à sorte. Mas o Teu Filho amado Jesus Cristo tem trabalhado em nossas vidas e tem forjado a própria imagem dEle em cada um de nós, Pai. Continua abençoando a nossa comunidade, abençoa a cidade de Águas Belas, abençoa o estado de Pernambuco, abençoa a nossa nação, Pai. Ó Deus, que nessa segunda-feira, Pai, nessa semana que acabamos de receber do Senhor, nós possamos também receber diversos milagres da Tua parte. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, continua sarando os enfermos, livrando aqueles livrando aqueles desse vírus tão terrível. Meu Deus, continua realizando os Teus milagres, Pai, nas nossas vidas, Senhor. Somos a igreja do Senhor e Tu és o cabeça, Pai. E nós cremos, ó Deus, na Tua administração, Pai. Descansamos e temos a nossa fé renovada na noite de hoje, por sabermos que o Senhor é o nosso Salvador, o nosso Criador, e Tu és o Senhor da igreja, Pai. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós clamamos, que o Senhor nos dê uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, Deus. Em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que as divinas consolações do Santo Espírito repouse sobre a sua vida, sobre todo o povo de Deus, espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Forte abraço, meus queridos irmãos.